Olá meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança, eu sou Miguel. Eu tenho uma mensagem do coração de Deus para nossas vidas, uma mensagem que vai vir de encontro à nossa necessidade espiritual. Antes, gostaria de estar solicitando a você que esteja se inscrevendo no meu canal. Ajude-me nesta obra para que vidas venham ser alcançadas e tocadas. Esteja também compartilhando, deixe seu like e toque o sininho aí, para que você sempre receba novas notificações. Quero meditar em Marcos 8:1. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Você vai agora no versículo 4, está escrito: e os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Gostaria de frisar para você algumas coisas que me chamaram a atenção neste texto tão rico. Como, por exemplo, Cristo, ele teria realmente um problema que, na verdade, não teria como resolvê-lo? Será que o nosso Cristo, ele está tendo um problema o qual ele mesmo não é capaz de resolver? Será que o nosso Cristo está desabafando com os discípulos e tentando pedir ajuda para os discípulos porque ele não tem como solucionar um problema? Será mesmo que Cristo não é capaz de resolver um problema? Você está me entendendo? Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Então eu fiquei pensando como que ele ia chegar nos discípulos, chamar os discípulos assim e relatar um problema. Eu estou com compaixão dessa multidão. Eles estão sobrecarregados. Eles não têm o que comer, não têm o que beber. Eles vão desfalecer no caminho. Não é algo assim de uma pessoa que está desabafando e não tem como resolver aquele problema? É. Mas o nosso Cristo, ele sabe tudo. É óbvio que ele tinha a solução para o problema, é óbvio que ele sabia o que ele teria que fazer, e ele é óbvio também que não precisaria de conselhos de discípulos, os quais ele ensinava, discipulava, aperfeiçoava, ajustava a cada dia, os ensinando. Ele não ia, de forma alguma, receber conselhos de seus discípulos, os quais se espelhavam nele, esperavam que tudo surgisse dele, e esperavam que todas as respostas viessem dele. Mas então por que o Cristo chega nos discípulos, chama eles assim e relata um problema? Relata algo preocupante. Porque, na verdade, o Senhor estava fazendo, assim, um jogo com eles. Na verdade, o Senhor estava, vamos dizer assim, jogando uma indireta. O Senhor estava cutucando eles. O Senhor estava tentando chamar a atenção deles para algo muito importante que não estava acontecendo naquele local. O quê? Por exemplo, Cristo gostaria que os discípulos participassem dos problemas daquelas pessoas que estavam ali envolvendo aquela grande multidão. Cristo gostaria que os discípulos, eles é que tivessem chegado nele e dito: mestre, a multidão, mestre, ela está cansada, ela está com fome, ela está abatida, eles não vão conseguir chegar ao seu destino. Esse era o desejo do Cristo, que aqueles a quem ele ensinava, doutrinava, trazia experiências a cada dia, sentissem o que ele estava sentindo. Compaixão, que é o mesmo de sentir o que a pessoa está sentindo. Então, quando Jesus conta o problema, não é para desabafar, ele está tentando jogar uma indireta para os discípulos, tentando mostrar para eles: eu gostaria que vocês sentissem o que eu estou sentindo por eles, afinal, vocês são os meus discípulos, vocês andam comigo, vocês caminham comigo, vocês têm experiências comigo, e vocês não estão sentindo compaixão por eles como eu estou.
este problema que eles têm deveria ser problema de vocês também. Vocês teriam que participar do problema deles. Vocês entenderam? Então por isso o Cristo chega, olha, tem uma multidão aqui, eles estão cansados, eles estão desnorteados, estão sem direção, estão sem comida e bebida, tentando ali então cutucar os discípulos, para que eles despertassem, entendessem que eles tinham que começar a cumprir o papel deles, não é a vida inteira, como um aluno ficar a vida inteira sentado, aprendendo com o professor. Chega uma época que o aluno, ele vai estar já saindo da universidade, e agora ele vai ser o professor. E o Senhor quer que eu e você tenhamos essa atitude também. Sair do leite, sair da zona de conforto e também ir de encontro às almas e participar do problema das almas, do problema das vidas. E o que eu acho muito interessante é que a resposta dos discípulos, olha só, no versículo 4, e os discípulos responderam-lhe, donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Meus amigos, minhas amigas, ali no deserto estava uma padaria. Jesus é o pão da vida. A padaria estava ali e eles disseram, donde, olha só, poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? É como Pedro, aliás, eles não conheciam Cristo, Pedro conhecia. Vai em João 6,69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro, ele conhecia o Cristo, ele falou. Ele não sabia quem era só de ouvir, ele conhecia o Cristo. E aqui os discípulos, além de se limitarem, limitaram o poder do Cristo. Limitaram o poder do Senhor. Quem aqui nesse deserto vai poder satisfazer essa multidão com tantos pães? Mas o Senhor estava ali com eles. O Senhor que já tinha feito em outros momentos, em outras situações, em outras estações, grandes milagres, grandes prodígios. E eles agora limitam o mestre. Quem? Mas estava ali o Senhor deles. Estava ali o Filho de Deus. E mais uma vez despercebidos, eles limitam a si próprios e limitam o poder de Cristo naquela situação. Cristo queria que eles pelo menos sentissem o problema que estava vivendo aquela multidão. Eles não conseguiam sentir, ninguém queria entrar no problema das pessoas. E além de não querer entrar no problema, disseram em outras palavras que o Cristo não era capaz de solucionar o problema. Meus amigos, nós passamos por situações às vezes que o Senhor olha para nós e o único jeito para ele é dar um sorriso de canto de lábios. Você se lembra em Marcos 4,41, quando há o vento e a tempestade, que Jesus repreende o vento e a tempestade, e os discípulos, quem é este que tem poder sobre o vento, sobre a tempestade, sobre o mar? Andando com ele há tanto tempo e não conheciam o seu poder, não conheciam ainda o teu propósito, não sabiam que ele era o Cristo. Veja só que no deserto, Jesus queria despertar ao menos a consciência dos discípulos, para que eles entrassem no problema de cada um da multidão, e eles não entraram. E ainda limitaram o seu poder e disse, quem aqui nesse deserto poderá saciar a fome desse povo? Parece que os discípulos não tinham em mente os versículos da lei do Velho Testamento. Salmos 78, 19. Poderia, porventura, Deus preparar-nos uma mesa no deserto? O povo duvidava que Deus poderia preparar uma mesa no deserto. Os discípulos duvidaram. Quando se falou em participar dos problemas, ninguém. Jesus ele falou ali naquele momento já que essa multidão tem fome, está cansada, eu não quero despedir eles vazios, para que pelo menos se manifestasse alguém e dissesse, não, Senhor, nós vamos dar um jeito aqui, nós vamos orar, nós vamos clamar. Ou ele esperava que, em vez de ele dizer isso, os discípulos viessem até ele e dissessem esse discurso, Senhor, nós estamos com compaixão dessa multidão, Senhor, estão cansados, estão abatidos, desnutridos, eles não vão chegar ao destino, precisamos fazer alguma coisa. Aí o Cristo ia se alegrar. Mas ele teve que falar do problema,
para tentar jogar uma indireta para os discípulos, para ver se os discípulos, então, tivessem compaixão. Mas não teve jeito. Quando se falou do problema, eles disseram que não havia ninguém para resolver o problema. Eles também não quiseram entrar no problema. E ainda duvidaram do provedor, aquele que resolveria o problema. Cristo resolveu o problema a si mesmo, ele multiplicou, ele trouxe ali a abundância, mas sempre o Senhor vai estar nos testando. Sempre o Senhor vai estar nos indagando. Sempre virão ocasiões, situações na vida que de uma forma indireta, sutil, o Senhor vai passar por nós e nos indagar a respeito de uma situação, de um problema. Não que ele não possa resolver, mas ele vai tentar fazer você entender que você pode ao menos participar desse problema. Você tem participado dos problemas alheios? Você tem participado dos desertos alheios? De alguma forma você tem dado uma pequena parte de contribuição? De alguma forma você tem estendido um pouquinho a sua mão para um mendigo? Para uma pessoa que tem deficiências? Seja elas quais forem, em qualquer área da vida? Você tem estendido a mão para o necessitado? Você tem estendido a mão para aquele que é carente? Isso que Deus quer saber. Fique com essa mensagem no seu coração, que ela faça guarida no seu coração. O Senhor está nesse deserto que você está, com esta multidão, com a sua família, com o seu povo, com a sua parentela. Ele tem operado milagres, ele vai operar milagres. Mas ele gostaria de saber também se você está disposto a se condoer um pouco, a se compadecer um pouco das vidas. Ele quer saber se você tem um pouquinho de amor para chegar nele, antes que ele chegue de você te indague. Senhor, olha aqui essas pessoas sofrendo, olha aqui esse povo, olha aqui essa multidão. Senhor, nós precisamos fazer algo. Senhor, vamos clamar. Senhor, vamos orar. Senhor, o que nós precisamos para fazer? Senhor, para que essa multidão não vá em frente e desfaleça lá na frente por estar assim, com fome, por não estar abastecida. É isso que Deus quer de nós, apenas um sinal de que nós estamos aprendendo com Ele no deserto. Ele quer que nós venhamos dar sinais para Ele de que a disciplina está valendo a pena, a correção está valendo a pena. Está tendo alguns indícios aqui de que eu tenho o amor, de que eu estou estendendo a mão, de que eu estou me preocupando com as almas e com as vidas. É isso que Ele quer de cada um de nós. Fique com esta mensagem.